relacionado ao processo de seleção, porque o processo acho que você não tem muita dúvida, porque ele segue padrão, né? Uhum. Hoje, chegou lá e tal. Mas assim, aqui é um momento onde você pode tirar qualquer dúvida que você soube, que ficou pairado na sua cabeça, sobre o trabalho. E aí depois a gente parte para o projeto e especificamente falar sobre a questão da reconstrução ou de uma construção, qual a escolha, qual a linha, A gente fazer algumas provocações aqui para poder a gente encontrar um caminho mais próximo do sucesso do que... Sim, né? sim. Então, esse momento é seu, é a hora de você fazer perguntas. Então, eu acompanho você. Olha linda aí do lado, se escondendo pra eu não ver. Fale oi. Fale oi. Fale. Tudo bom? Tudo. Que menina linda! Ela é minha filha, ela participou da UBMEP, ela é ouro na UBMEP, né? Parabéns! Obrigada. Logo teremos aí mestres e doutoras! Isso, ela foi pro hotel de Hilbert em Natal, pago pela PIC, né? Viajou pro Rio de Janeiro. Parabéns! Obrigada. Sucesso! Obrigada. Já tá com o currículo já bacana, já pode começar a publicar, participar de eventos. Então, Já tá no caminho, né? tá no caminho. Parabéns, princesa! Obrigada. Vai lá, vai. Então, Amandinha, que notícia maravilhosa. Eu fico muito feliz por ver esses pequenos grandes gênios. Não, e assim, eu tenho o maior orgulho que ela também é minha aluna, né? Não de matemática, de português, né? Então, acompanho bem de pertinho, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. É. É bom por um lado, muito bom, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que você vai precisar também, inclusive na sua pesquisa, é a gente se despir desse espaço de aproximação. Aham. Ser professora de filho, de sobrinho, de afilhado, parece que cobra ainda muito mais, tanto da nossa postura enquanto profissional, quanto deles enquanto também discente dentro do processo, né? É Sim. muito complicado, mas isso também, por outro lado, é muito bom, porque a gente acaba estando ali pertinho. Eu não sou mãe biológica, mas eu sou mãe do coração de uma cacetada de menina. Então, o momento é seu agora, Mandinha. Então, olha só, eu acompanho o seu trabalho, né, desde a segunda, essa vai ser a terceira vez, né, que eu acompanho, que eu tento Profei, né? Então, eu conheci ali pelo WhatsApp, acompanho o seu trabalho, suas dicas, assim, aprendi bastante, foram muito produtivas, assim, né? Mas ainda não foi a minha vez, né, de chegar lá. Aí, no ano passado, eu participei e eu gravei a entrevista na íntegra, né? Então, eu tenho, se você quiser, depois eu te envio, né? E eu propus, então, o trabalho colaborativo, né? O tema era coensino e formação, né, de professores, práticas inclusivas no ensino fundamental 2 em Mafra. Aí, a professora falou que gostou muito do meu projeto, né? Que estava bom, mas ela tinha me proposto, então, fazer algo bem diferente. Né? Eu aceitei, né? Pensei até que eu tivesse passado, que um momento da entrevista ela disse, você já é nossa, né? Aí eu fiquei, né? Mas não foi. É porque às vezes também acontece assim, sabe, Amanda? Acontece essas coisas. É muito no terreno da subjetividade. Às vezes, o que é que acontece? O tema é muito bom, mas às vezes, assim, o que a gente propôs, tem algumas nas ciências e na academia, existem algumas, como se fosse uma espécie de alguns clichês, algumas palavras que não é muito... Então, mesmo, por exemplo, digamos que você esteja indo para a linha de formação de professores, né? Então, se você está indo para a linha de formação de professores, um exemplo, a gente sempre imagina assim, formação de professor, aí coloca sempre com formação de professor e tal. Só que é uma situação muito delicada a gente pensar na formação de professores, enquanto título, enquanto até mesmo proposta no sentido de produto educacional, porque já existem muitos programas de formação de professores. Às vezes o que a gente quer colocar, a gente quer dizer assim, igual hoje mesmo eu estava falando com uma mentorada, porque assim, eu faço meu trabalho de mentoria sempre
trabalho, não fora sala de aula. E eu tenho uma flexibilidade muito grande, inclusive, de se eu quisesse atender alguém. Só que o que acontece? Eu não costumo abrir exceções de fazer isso, porque senão a gente cai num vício e depois, enfim. Aí, essa semana eu peguei, fiz umas trocas para o futuro, ontem e hoje, para poder ficar em casa, para poder dar conta do que está bem corrido. E na semana que vem também eu vou pegar mais 2 dias, para poder ter essa liberdade de atender meus mentorados durante o dia. E à noite eu pego até a madrugada, que eu sempre trabalhei na mentoria das 19 às 23h50, por aí. Esse depois do Profei, eu estou indo até 3, 4 horas da manhã, mas é uma coisa minha, é uma escolha minha. E por quê? Aí você vai assim, poxa, mas e por que você não fez isso logo durante o ano? Porque assim, todo ano, os editais basicamente são os mesmos. Só que assim, esses programas do ProEv estão vindo com muitas situações de conversas entre os grupos articuladores por conta de nível, uma série de coisas. E aí, no ano passado, surgiu dizendo que havia muitas mudanças no edital do Profeiro esse ano. Eu imaginei, poxa, então, teve um ano, que acho que você já participou, que o projeto, a proposta de pesquisa, que proposta de pesquisa, projeto, carta de intenção, tudo é a mesma coisa, só muda o nome. E às vezes o formato no sentido da estrutura da escrita. Nem na escrita, a estrutura do layout mesmo, que a escrita não muda. Aí, resultado, teve um ano que era projeto até 10 laudas, padrão, que de regras as universidades pedem. E aí, depois, aí muita gente teve que pegar esses projetos e sintetizar em 5 laudas, que foi nas últimas. E isso dá um trabalho danado, né? Um trabalho de reduzir e tal. Aí eu falei assim, poxa, eu vou deixar para quando sair o edital, para poder eu pegar todo mundo e a gente dar conta. Então, por isso que eu fiz esses jogos, para poder ficar durante o dia atendendo o pessoal. Mas voltando ao que eu estava te falando, eu falei com a moça hoje, logo cedo, só por áudio, e ela falou assim, professora, eu queria pesquisar, fazer uma pesquisa, propor uma formação, porque aqui no meu município nós não temos tecnologias na educação. E a tecnologia está em alta e tal. Aí eu disse a ela o seguinte, ela, não, eu queria propor uma formação para falar sobre as tecnologias digitais e tal. Eu entendi o que ela quis dizer, a angústia dela tem relevância, é pertinente. Porém, eu disse a ela assim, como que você vai trabalhar tecnologia se na sua escola não tem tecnologia digital? A não ser que você trabalhe na ideia da tecnologias assistivas, que não precisa necessariamente estar linkada ao digital, a nenhum software, porque assim, a tecnologias assistivas, ela é compreendida pelos teóricos como a Rita Best, por exemplo, Teófilo Galvão, entre outros, de que tecnologia assistiva é tudo ou qualquer recurso que a gente consiga utilizar para mediar o processo de ensino, quando a gente está falando de educação, falar de ensino e de aprendizagem. Mas que ela também é um recurso também utilizado em casa, né? Os pais, ferramenta e equipamento se adquira, se produza para poder ensinar o seu filho, a criança, né, ou o adulto, a aprender algo. Isso é considerado dentro da educação especial tecnologias assistivas. Ela não sei se você fala isso, por exemplo, tentar identificar se os professores conseguem atribuir conceitos para tecnologias assistivas. Agora, tecnologia digital eu acho meio, assim, difícil de você, inclusive, arguir com a banca. Porque é sempre assim, Amanda, eu acho que você já me acompanha, como você disse, e você sempre veio falando assim, na pesquisa o menos é mais. Menos é mais no sentido, assim, de que é qualquer coisa. Mas, assim, a gente precisa ter algo muito bem desenhado. Porque para a entrevista, quanto mais visível de eu fechar meu olho imaginário e te ver no campo, é mais fácil de entender do que não. Às vezes a gente traz uma temática muito boa e no meio do desenrolar da coisa ela fica usa. E a entrevista, a gente pode também se perder na entrevista, né? Não estou dizendo que fosse o caso, estou dizendo que muito acontece isso. E aí foi o que eu estava dizendo a ela, né? Que de repente
Uhum. Tanto de mestrado quanto de doutorado. Mas no mestrado são 2 anos, mas a gente não fica 2 anos na pesquisa. A gente fica praticamente 6, 7 meses na pesquisa. Uhum. Pouco menos, né? E no doutorado a mesma coisa. Dos 4 anos já saiu 1 ano e meio na pesquisa, né? Por aí. Então a gente não consegue. E mais uma questão. Existe as políticas nacionais de educação, de formação de professores, e as nossas redes, todas elas têm programa de formação continuada. O que acontece muitas vezes é a forma da implementação desses programas ou dessas formações, porque geralmente são as formações lineares, e não a formação centrada na escola, como fala o Ademir Carvalho. Ademar Carvalho. O que é que o Ademar Carvalho chama de formação centrada na escola? Aquele trabalho de que cada escola tem a sua necessidade e a formação continuada precisa ser centrada dentro das demandas daquela escola. A escola que está localizada na comunidade periférica, dominada pelo tráfico, tem uma demanda de uma necessidade. A escola que está municipal, que está lá no centro da cidade, que o público é outro, as demandas também são outras. Logo, as necessidades formativas elas são também diferenciadas. Por isso que a gente precisa trabalhar a formação continuada centrada na demanda da escola. Mas, via de regra, não é isso que acontece nas nossas redes. E isso em quase todo o país. E aí, Márcia, foi diferente, é uma vitória. Geralmente, o que acontece com essas formações? Convida-se alguém, aí faz um encontro grandão lá, às vezes ornamenta tudo, que sai inclusive do nosso curso, enquanto a estrutura do nosso curso não tinha sido do erário público. E aí convida um doutor, não que ele não mereça receber pelos honorários dele, mas assim, aí convida um doutor que vem de lá pra cá, fala tudo que a gente já sabe, tudo que a gente encontra, tudo que a gente lê, mas não nos traz a receita do bolo, o pó do pilim-pim-pim. Não existe, mas eu quero assim, não traz algo muito prático que, poxa, você olha e fala assim, poxa, isso é verdade, eu vou fazer na minha sala. Entendeu? Uhum. Então, a gente já tem muitos programas de formação continuada. Talvez quando a gente discutir formação de professores, a gente pode pensar em algo que não seja necessariamente oferecer uma formação Uhum. como produto. Então, assim, você traz uma questão, e hoje eu também falei com a outra aluna, que ela falou, professora, e até da Unifácil. Na Unifácil a gente não tem ainda, acho que a única universidade que entrou no ano passado no Profei, e não tem disponibilizado ainda seu corpo docente para a gente analisar o que é que eles estudam, para a gente tentar aproximar o mais próximo do projeto. Existem algumas temáticas que elas são atrativas a quem estuda educação inclusiva, que mesmo que não esteja no currículo, mas ela contempla também a área de concentração do Profei. Por exemplo, co-ensino ou ensino colaborativo, que é a mesma coisa, né? Co-ensino e ensino colaborativo tem as mesmas finalidades, né? Como inicialmente e a Vila Longa fala muito sobre isso. A EE também é uma realidade, que é a sala de recursos multifuncionais, como funciona. Então, assim, é uma temática muito pertinente. No campo das políticas, a análise, verificar de que modo tem se dado a implementação dessas políticas educacionais para poder, de fato, atender a garantia dos direitos dos estudantes. Então, assim, existem algumas temáticas. E quando você traz, por exemplo, a sua perspectiva dessa discussão para o ensino, ele é um tema que ele é atrativo para a universidade. E aí agora a gente vai discutir ele nesse formato. Porque, por exemplo, assim, o que é que a gente parte do entendimento sobre a questão do conhecimento? A gente fala muito da ideia de incluir, né, na sala regular e tal, o estudante, e ele tem seu acompanhamento, ou no contraturno, ou na sala de AE, ou no professor especializado na sala regular, que aqui cada estado tem dado o nome, aqui se chama professor de suporte, ou professor especializado, que nome queira dar, mas ele é um profissional que tem formações continuadas na área de inclusão. Geralmente, esse é o padrão. E aí a gente começa a se perguntar o seguinte, que talvez seja a sua inquietação também. De que maneira que tenha existido esse diálogo tão, assim, comprometido entre as duas instâncias professorais, o professor regular e
e o professor do colaborativo. Além de que também ensino colaborativo, ele vai para além de professores, né? Que a ideia é que seja colaborativo na condição de escola, como um todo. Como um todo. Mas assim, partindo somente do lance do lado de professor, falando do sujeito, professor, essa é uma abordagem que a gente precisa realmente trazer para a seara da discussão, porque assim, o que a gente vê muito, talvez vocês não vejam, mas no norte e nordeste, eu posso falar com um pouco mais de conhecimento mesmo, mas acho que isso é do Brasil, principalmente municípios pequenos e interioranos, o professor, o especializado, ele nem tem relação com o professor do regular. Aí a minha pergunta é, se para a pessoa adulta, dotada das faculdades mentais organizadas, tida como normal e não atípica, a gente consegue ter uma dificuldade em ajustar dois pensamentos e duas falas, né? Por exemplo, a sua diretora diz uma coisa com umas palavras, a sua coordenadora diz a mesma coisa com outras palavras. Você é uma mulher sábia, inteligente, discerne, e às vezes você tem dificuldade de tentar entender e encaixar o que as duas quiseram dizer sobre a mesma coisa. Bom, aí a gente agora inverte ao contrário. O estudante, que ele está no seu processo de construção do abstrato, e isso independente se ele é típico ou não, atípico ou não, e ele tem essa dificuldade que é inerente da fase dele, né, da maturação biológica do desenvolvimento dele. Isso é natural. E aí você pega um sujeito que tenha as suas limitações, não que ele seja capaz, mas ele está na condição de limitação. E aí você tem um professor especializado falando sobre uma determinada coisa de um jeito e o professor do regular de outro. Você imagina como isso é articulado na cabeça do sujeito. E aí a ideia do ensino colaborativo é urgente, necessário, mas que haja esse entrosamento de conversação. Entrosamento do planejamento, entrosamento da forma de avaliar, entrosamento das dinâmicas do trabalho. Então, assim, às vezes, o professor que é o especialista lá, e que está na sala, ou acompanha na sala ou na sala de apoio, não, isso não é meu não, isso é trabalho de fulano. Então, assim, divide as categorização de caixas e que não há a integração da ideia. Então, tipo, não, isso é meu, isso é seu. Essa parte não é minha, isso é do planejamento da professora que é da regular. Não, isso é do AE. Então, assim, quando a gente ficar dizendo que isso é de fulano e de Beltrano, e que a gente não se junte para dizer assim, o que é a ideia de incluir? Não é misturar tudo, né? Não uma mistura pela mistura, mas assim, a ideia de incluir, se eu digo assim, vou fazer um bolo, ponho a farinha e incluo o leite. Logo, vira uma coisa só, porque eu vou misturar. Então, numa analogia simplista, seria isso a inclusão. Deixar todo mundo com suas características e suas propriedades, porém misturar. Porque assim, quando eu comer o bolo, se eu tiver um paladar muito aguçado no meu caso, eu vou identificar o sabor do leite e o sabor da farinha dentro daquele bolo. Eles estão tão ligados, tão coesos, tão justos, que a olho nu eu não percebo. Mas o meu paladar eu consigo identificar. Então, a mesma coisa acontece com a inclusão nesse sentido do ensino colaborativo. Enquanto a gente não tiver essa percepção de que esse sujeito que tem a formação especializada possa colaborar, comunicar e fazer um trabalho de unidade, a gente não vai conseguir sair do discurso da inclusão, né? E aí tem uma fala do Fernando Loma, que é um dos pesquisadores da área de inclusão, mais precisamente discutindo muito sobre deficiência. Ele fala assim, que a infraestrutura é uma problemática, é uma barreira, a condição de acesso é uma barreira, de acesso, de acessibilidade, acesso não como direito. Tudo que a gente diz que inclusão, ela é real. Porém, tem uma questão que é muito mais complexa, muito maior do que tudo isso junto, é a base
de situações, eles têm mais informações sobre aquela demanda. Então, assim, muitas vezes essas pessoas também que recebem essa informação, eles se colocam nesse lugar não somente de baixa expectativa, mas tipo assim, de superior ao seu colega que não tem informação. Uhum. Mas não é o trabalho. Isso aqui é uma discussão que eu estou trazendo assim, fazendo essas inquietações, trazendo um ponto de reflexão para a gente realmente encontrar um caminho, e eu penso que você deveria continuar com essa sua proposta do ensino colaborativo. Mas agora eu quero mais te ouvir do que falar, porque esse pessoal fala a tarde toda. Tá, então assim, eu tentei 2 vezes o ensino colaborativo, porque conheço outras pessoas que falaram que a linha de pesquisa dessa professora que eu tinha escolhido. Isso. Aí, esse último ano que eu prestei, ela comentou, inclusive, ali que eu coloquei ali eu transcrevi ali pra você, né? Ela falou assim: Amanda, a gente sabe que é uma proposta boa, mas a gente sabe que não é a realidade, que hoje em dia isso não é possível, né? Principalmente na nossa realidade aqui de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina, no estado, a gente tem um segundo professor e eu trabalho no ensino médio. Então a gente tem uma plataforma, né? Como eu coloquei no meu projeto, eu coloco meu planejamento lá, o professor vai ler e adapta, e eu não tenho nem conhecimento de como ele está adaptando. Então o aluno ele vai entrar na minha sala, eu muitas vezes nem conheço o aluno, né? Porque eu tenho uma aula semanal, eu sou professora de espanhol, tenho uma aula semanal, tenho 240 alunos, né? Então, o que eu faço? Eu me aproximo desses professores, porque eu já vejo a questão do ensino colaborativo, e eu troco além do planejamento, eu troco atividades via WhatsApp, eu troco, assim, conhecimentos daquele aluno, porque eu tento também atingir ele como um aluno meu, não somente o aluno daquele professor, no nosso aluno, no caso, né? Pensando nessa questão do ensino colaborativo. No município funciona diferente. No município eu sou professora de português, trabalho 5 horas diárias, 5 horas semanais com cada turma. No município eu não tenho segundo professor. É um aluno de universidade, é um aluno às vezes de ensino médio que senta do lado daquele estudante e ele fica mostrando, olha, leia aqui, faz isso, a professora fez isso. E aí quem que tem que adaptar o conteúdo? Sou eu. Quem que tem que fazer a adaptação de prova? Sou eu. Né? Então, são duas realidades. Só que, da forma como fica escassa no município, que a gente não tem... Se eu não bater na porta do AE, eu não sei nem quem é o AE, né? Se eu não ir lá e tentar conversar, falar, olha, o que eu posso? Eu recebo um papelzinho, uma fichinha, falando, o aluno tal tem TDAH, ele precisa de prova adaptada. Só isso. Nível isso, nível aqui, autista, nível isso, aquilo, é só isso que eu sei. É TEA, nível 1, prova adaptada. Só isso, né? E aí, dentro daquilo, se eu não bater na porta, eu não sei. Então, quando a professora comentou dessa questão de fazer uma plataforma ali, algum site, alguma coisa assim, que pudesse aproximar esses dois públicos, eu achei que seria algo válido para cá também, né? E achei, como foi uma proposta dela, talvez a gente fizesse. Ela falando do produto, é verdade. Ó, eu acho também super pertinente que haja uma plataforma, porque assim, hoje a gente está trabalhando muito, né, com a questão das tecnologias mesmo. E aí, tendo uma plataforma de produto em que você pudesse ser a iniciante, mas assim, ia descobrindo as novas Amandas que sempre tem, que é justamente o que você não conhece, e pudesse também estar trazendo outras contribuições. O que a professora sugeriu é o seu produto. Uhum. É isso? O Isso, seu produto isso. educacional, que você criasse uma plataforma e que pudesse instalar nessa plataforma sugestões de atividades adaptadas. Planejamento em conjunto, né? Exatamente. O que a gente mais recebe as salas de recursos através do serviço de AE, né? Que na verdade, eu preciso falar assim, o AE. Não é o AE, a sala de recursos é maior do que o AE. O AE, o serviço da sala de recursos, mas isso é uma confusão que o povo faz,
raciocínio. Então, o que é que acontece? Isso é uma realidade muito grande. Com exceção das Amandas, tem também as Marias que não fazem o que a Amanda faz, que corre lá, que vai, que busca, não sei lá. Então tem professores também, tem muitos professores que recebem, que é o que o mundo às vezes o AE manda, é justamente isso, Joana precisa de atividade adaptada, aí manda ainda o nome da deficiência, por exemplo, somente, puramente, não diz quais são sugestões, As características. necessidades, como você adaptar, como você, Exatamente. E aí né? a pessoa fica louquinha. Exato. Então, a ideia da plataforma como uma fonte de recurso, ela é super válida, porque você não vai ser uma plataforma que vai ficar presa à massa. Vai expandir por vizinho, porque Joaninha descobriu. Aí, daqui a pouco, Santa Catarina, Bahia, sei onde, entra no site, vai lá e faz, tal. Essa ideia do produto como plataforma é super bacana, que é onde eu quero dizer o seguinte, a gente volta novamente, que não foi o seu caso, mas assim, a gente está falando como um todo, que foge, inclusive, daquela ideia de que você poderia dizer assim, não, eu quero fazer uma formação dos professores para dizer como é que vai trabalhar com adaptação de atividade, a importância do ensino colaborativo. Então, você não precisa necessariamente fazer uma formação com eles. Você tem um produto que você vai lançar que, de algum modo, dialoga com já o que seria o que a formação fosse fazer. O que você pode, talvez, enquanto isso, depois da sua coleta de dados, fazer um encontro para apresentar sobre. Aham. E precisa ter evolutivo. Mas que você não precisa fazer os cursos de formação. Não precisa você procura, não, porque geralmente acontece isso. A pessoa vai vai fazer um curso de formação para mostrar, para discutir sobre a importância, como é que faz, essas adaptações e tal. Essa questão da plataforma, isso é muito, muito viável. E, além de ser viável, é muito rico para, inclusive, também, depois você ter espaço, enquanto mestre, de colaborar em termos de convite mesmo. Aí você sabe, mas não desejo, só pegou de diploma para poder incorporar no meu enquadramento. Não, mas se a gente buscou tanto conhecimento e pode ofertar, por que a gente se negar? Então, é através da criadora, da gerenciadora, também dessa plataforma, né, enquanto um espaço de divulgação e de discussões e de apresentação